Aleluia. Glória a Deus. Você está me ouvindo bem? Glória a Deus. Aleluia. Você está com expectativa nessa noite? Eita glória. Glória a Deus. Eu estou com grande expectativa, amém? E eu creio que realmente a sua expectativa vai ser melhor do que o povo de Timbaúba. Brincando, amém? Glória a Deus. Vamos orar um pouco. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela que nos limpa a cada dia. Eu te agradeço, ó Deus, porque nós sabemos que um relacionamento desenvolvido contigo, Senhor, não há perca. E eu te louvo, Senhor, por estar nessa noite juntamente com os meus irmãos, reunidos nesse ambiente, na tua casa de oração, Senhor, para podermos desfrutar daquilo que o Senhor deseja derramar em nossas vidas. Muito obrigado, porque será uma noite maravilhosa, onde teu Espírito irá nos ensinar coisas mais profundas em ti, coisas que nos despertará, Senhor, a desenvolvermos um relacionamento mais próximo contigo. E eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. E digo, Espírito Santo, fique livre em nosso meio, nos ensine, nos instrua nessa noite. Fique à vontade. Você é quem fala aos corações, você é quem fala à igreja. E eu te agradeço por essa nova fase que nós estamos passando. Te agradeço pela vida do governo dessa igreja, do pastor Rodrigo, juntamente com a sua esposa Flavinha, suas filhas, a sua sogra e os demais componentes que formam essa família Botelho. Muito obrigado pelo cuidado que ele tem com a minha vida, com a vida da minha família, pela confiança de ter me enviado, Senhor, para outro local, Senhor, e eu poder honrar, Senhor, com essa confiança dele. Eu te agradeço, para mim é uma grande honra, Senhor, de poder ter tocado nessas vidas, e ele aqui dá um bom testemunho para a nossa igreja, onde nós temos trabalhado, temos, de acordo com o nosso entendimento, nos esforçado à luz daquilo que nós compreendemos nessa estação, o que podemos fazer para pastorear esse povo. Eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus, por essa noite, Pai. Nos ensina, Espírito Santo. Eita glória! Aleluia! Hoje, irmãos, nós iremos falar um pouco sobre um lugar de intimidade. Amém? Esse lugar é a oração. Glória a Deus, amém? Senta um pouco. Muito obrigado, louvor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Realmente nós estávamos lá, né, há algumas semanas atrás, em Timbaúba, abençoando aquele povo com a palavra de Deus. E Tocha, quem não conhece, é a irmã Vânia, a sogra do nosso pastor, que nos ajudou lá. Amém? Pense numa mulher que estava lá estimulando, né? Isso é muito bom. Amém? Porque para mim tudo isso é novo. Amém? Glória a Deus. Tudo isso é novo. E o bom é que a gente, quando pisa nesses lugares, a gente consegue transmitir e honrar a responsabilidade que está sobre a nossa vida. Amém? E hoje não será diferente. Estou em casa. Glória a Deus. Isso é muito bom, estar em casa. É um ambiente mais confortável, é suave e leve. Amém? Glória a Deus. Então nós iremos falar um pouco sobre esse assunto. Amém? Glória a Deus, ambiente de comunhão. Eu gostaria que a mídia colocasse aqui para mim o Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 6. Vou descer um pouco. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, verso 6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Glória a Deus. Infelizmente, irmãos, ainda hoje existem muitas pessoas que não compreenderam a importância de desenvolverem uma vida de oração. E também sobre o reflexo que essa vida revela no mundo espiritual. Por exemplo, pode deixar esse verso aqui de Mateus capítulo 6, verso 6 para mim, por favor? Obrigado. Observe, irmãos, que nessa passagem
Jesus está ensinando sobre um tipo de oração que é pessoal. Nos mostrando, irmãos, a importância que nós devemos desenvolver esse tipo de relacionamento com o Pai todos os dias nesse ambiente. Por isso que ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Observe que aqui fica muito claro que Jesus está falando sobre o ambiente que é reservado para nós, que nós conhecemos muito bem. Um ambiente, irmãos, que é único, porque é lá que existe a pura intimidade. É ou não é? E o que me chama a atenção nessa passagem é que Jesus nos mostra que esse ambiente, além de nos oferecer dormida e descanso, nós não podemos também observar esse ambiente como sendo um local apenas para colocarmos as coisas que nos pertencem, que têm valor. Na verdade, Jesus está nos revelando nessa passagem, quando ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Que esse ambiente, irmãos, é um lugar que existe algo além que nós devemos provar dentro dele. Por isso que na continuidade do verso ele diz: fecha a porta. Olha como é interessante. Por quê? Porque fechar a porta, irmão, significa não deixar que nada e nem ninguém atrapalhe esse momento. Fechar a porta, irmãos, é exatamente deixar para trás tudo aquilo que externamente pode nos tornar dispersos a esse momento de oração. Olha como isso é interessante. Existem inúmeras passagens nas Escrituras que nos trazem instruções sobre a oração. Se nós pararmos um pouco para analisar cada uma delas, nós iremos entender, irmãos, que qualquer oração ela deve ser feita com atenção. E Jesus ele nos mostra aqui que nesse momento, quando nós entramos no nosso quarto e fechamos a nossa porta, ele está dizendo que nesse local é um lugar exclusivamente nosso com o papai. É seu e dele. Uma das coisas que a palavra nos mostra na velha aliança é que Deus, quando ele falava com o seu servo Moisés, era face a face. Coloca para mim aqui Êxodo capítulo 33, a partir do verso 7. Essa passagem, irmãos, ela nos mostra que quando Moisés ele ia para a tenda da congregação, que era a tenda do encontro, era uma tenda que ele montava para ter comunhão com Deus. Os filhos de Israel ficavam de longe, só observando, porque eles entendiam, porque constantemente Moisés fazia isso, que quando Moisés entrava naquele local de intimidade, uma nuvem descia e fechava a porta daquele ambiente. Vamos ler aqui comigo. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Próximo. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, ficava de pé, cada um de pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas de quem? Deles não, de Moisés. Amém? Até entrar ele na tenda. Próximo. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Próximo. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Próximo, verso 11. Falava o Senhor a Moisés de que forma? Como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então observe, irmãos, que era de costume de Moisés na velha aliança estar nesse ambiente, na tenda do encontro, na tenda, amém?
nessa tenda. E a palavra nos mostra que quando Moisés entrava nesse ambiente, uma coluna de nuvem descia e fechava a porta. Tem alguma coisa a ver com Mateus capítulo 6, verso 6. A palavra nos mostra, irmãos, que quando Jesus abriu um novo e vivo caminho em seu corpo, nos dando a condição de livremente estarmos diante do trono da graça, diante de Deus, face a face, sem culpa e sem condenação. Nela, irmãos, em Cristo, Deus ele nos colocou em uma posição superior para termos um relacionamento com Ele melhor daquele que Moisés tinha no passado. Por quê? Porque hoje nós somos filhos. Amém? Amém. Glória a Deus. E hoje, irmãos, o Espírito que habita em cada um de nós é o Espírito que clama Abba Pai. É um Espírito, irmãos, que nos conduz para um ambiente de relacionamento, de intimidade com Ele. Amém? Então, quando Jesus, ele diz, volta lá, Mateus capítulo 6, verso 6. Glória a Deus. Então, quando Jesus diz, olha, entra no teu quarto e depois fecha a porta, e em secreto, ora ao teu Pai que está vendo em secreto e Ele te recompensará. Jesus está nos mostrando, irmãos, que esse tipo de oração pessoal, nesse ambiente que nós conhecemos em nossas casas de quarto, sempre será um encontro espiritual de pura intimidade com o Pai. Uma das coisas, se nós observarmos nas Escrituras, um dos objetivos de Jesus em ter ensinado aos seus discípulos acerca de oração foi exatamente, irmãos, para que eles despertassem a consciência acerca da paternidade de Deus sobre a vida deles, da filiação de cada um, porque eles não entendiam e não conheciam Deus como Pai. Por isso que quando Jesus disse a eles, olha, quando vocês orarem, vocês devem orar dizendo, Pai e nosso, tu que estás no céu. Então, com essas palavras, Jesus ele passa a revelar aos seus discípulos um Pai soberano, que aparentemente está distante nos céus, assentado no seu trono, mas que também tem a capacidade de desenvolver relacionamento com seus filhos de perto. Por isso que não foi em vão na velha aliança, irmãos, Deus, quando escolheu o povo de Israel, o povo judeu, para ser o povo que levaria as suas boas novas, Ele disse, olha, a minha vontade que eu tenho para com vocês é de cuidar de vocês como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Existe um relacionamento ali, existe um cuidado. Os pintos sempre estão debaixo das asas da sua mãe. E essa é a vontade de Deus, irmãos, para as nossas vidas. Então, quando Jesus diz, olha, entra nesse ambiente, fecha a porta, porque tem algo a mais para que você possa provar dentro dele. Ele não foi construído apenas para você dormir e descansar, e muito menos para guardar aquilo que é precioso, naturalmente para você, coisa material. Não. É o lugar secreto. É o lugar que papai deseja falar comigo, com você, face a face. Essa passagem que nós lemos de Êxodo capítulo 13, mais adiante, se você for olhar, existe um certo momento que nesse ambiente Moisés está orando com Deus, e ele começa a indagar algumas coisas, e Deus faz, Moisés, calma. Você é um homem que achou graça aos meus olhos. Ei, homem, eu te conheço pelo nome. Calma, vai devagar. Deus deseja, irmãos. Imagina você no seu quarto, buscando o Pai em secreto, e de repente vem de dentro, George, eu estou contigo. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Existem algumas passagens aqui nas Escrituras que mostram que Jesus era uma pessoa, um homem de oração. Por mais que existisse uma completa intimidade dele juntamente com o Pai, mas ele sempre foi um homem que desenvolveu como testemunho, demonstrando aos seus discípulos que era importante reservar um tempo para estar com ele, aprender com ele, ser conduzido por ele. Vamos ler duas passagens, não quero ler muitas não. Coloca aqui para mim Marcos capítulo 1, verso 35.
Aleluia. Olha o que diz aqui em Marcos 1,35. Tendo se levantado à outra madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Isso foi Jesus. Coloca para mim aqui também Lucas capítulo 5, verso 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Deixa só essas passagens aqui mesmo. Observe, irmãos, que Jesus dava muita importância a estar sozinho com ele. Ele sempre tinha um momento, mediante todo o contexto de sua vida, pregando, ministrando, indo de cidade em cidade, aldeia em aldeia, mudando de lugares constantemente. Ele sempre reservava um momento para estar com ele, desenvolvendo um relacionamento. Isso nos faz, isso nos faz, irmãos, pensarmos um pouco acerca do nosso desenvolvimento relacionado a essa intimidade com Deus. Porque observe, irmãos, que a palavra nos mostra que Ele é o nosso exemplo. Uma das coisas que o escritor de Hebreus, coloca aqui para mim, Hebreus capítulo 5, verso 7, fala sobre a vida de oração que esse homem construiu, é algo extremamente interessante. Olha o que ele diz. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, para aqui, não precisa ir para outro não, só essa parte aqui mesmo. Observe, irmãos, que ele era um homem de oração. Mas o interessante nessa passagem é que a palavra nos mostra que Deus o ouviu porque ele era um homem piedoso, e não por causa do forte clamor e das lágrimas que ele derramava. Ele é um homem temente a Deus. Então, um relacionamento, irmãos, que Jesus nos chama para desenvolvermos nesse ambiente, que é um ambiente de pura intimidade, o nosso quarto, ele só é desenvolvido quando nós primeiramente temos o temor. Por isso que o salmista diz, aleluia, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele revelará a sua aliança. Então, quer entender a graça? Tema ao Senhor. O temor, irmãos, é algo que, meu Deus do céu, flui de dentro dos nossos corações e nos conduz para esse ambiente. O que levava, irmãos, Jesus ter um forte clamor e derramar lágrimas a tal ponto da palavra nos mostrar que ele suou sangue, era por causa do temor. Ele era um homem piedoso. Ele entendia o que estava fazendo, ele sabia qual era o propósito. E por causa desse temor que existia em seu coração, era esse temor que o conduzia para esses ambientes. De sempre ele reservar um tempo para estar com o Pai, para estar em lugares solitários. Aleluia. Tanto ele ministrava aos corações, como também ele se revezava para que Deus ministrasse o dele. Então observe, irmãos, que ele, Jesus, nos dias terrenos, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, observe, forte clamor, a palavra diz, orações foram inúmeras e súplicas a quem o podia livrar da morte. Ele pediu muito a Deus sobre tudo o que estava para acontecer, que estava escrito ao seu respeito, a tal ponto de chegar um momento ele dizer: Deus, se for da tua vontade, afasta este cálice de mim. Isso com forte clamor. E a palavra diz que Deus só o ouviu por quê? Por causa da sua piedade, e não por causa das orações, porque ele era um homem temente. Sempre, irmãos, o temor vai nos levar para esse ambiente de comunhão, porque é o temor, irmãos, que nos leva a reconhecer a grandeza desse nosso Deus que é Pai. Quando Jesus, irmãos, Ele abre para nós um novo e vivo caminho em seu corpo, Ele nos dá um livre acesso ao trono da graça, mas Ele nos mostra que não é de qualquer jeito que nós devemos chegar diante de Deus.
Vamos abrir aqui nessa parte. Aleluia. Hebreus capítulo 10. A partir do verso 19. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Por favor. Mídia. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Deixa isso aqui. Observe, irmãos, que a palavra nos mostra que mesmo Jesus abrindo um novo e vivo caminho para nós, nos dando livre acesso a estarmos diante de Deus como Pai, nos revelando a paternidade que nós temos, porque todos nós sabemos, irmãos, claramente que quando nós estamos na casa dos nossos progenitores, ou seja, dos nossos pais, estou falando de pessoas do nosso sangue, não existe muita liturgia da nossa parte para fazer alguma coisa dentro desse ambiente. Às vezes nós pedimos: mãe, pai, eu posso pegar água na sua geladeira? É só por questões de protocolos e de educação, porque você bem sabe, e eu sei também, que eu posso me levantar, abrir a geladeira e pegar, e a minha mãe e o meu pai não vai falar nada. É ou não é? Não existe dedinho nesse ambiente. Da mesma forma é com Deus. E nós devemos entender isso. Devemos entender a paternidade deles em nossas vidas. Jesus abriu esse novo e vivo caminho, irmãos, para termos livre acesso a essa liberdade, mas com uma condição: existe algo que vem antes. Ele mostra que aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Observe que antes de se aproximarmos desse local de relacionamento, precisa-se disso. Não é de qualquer jeito. Amém? Amém. Glória a Deus. Eita, coisa boa. Não é de qualquer forma. Antes eu me preparo. Eu não vou entrar em um movimento litúrgico. Não, eu tenho que fazer isso, aquilo, eu tenho que me vestir assim. Não. Não é isso. Tanto é que a palavra nos mostra que no Éden, Deus, ele vinha conversar com o primeiro homem face a face, e ele estava nu. Amém? Porque Deus está ligado no coração do homem, e ali existia pureza. Existia um homem santo em sua presença, que não estava com a má consciência e muito menos um coração endurecido. É diferente. Então, quando nós, irmãos, alinhamos todas essas coisas, seremos respondidos. Glória a Deus. Por isso que o novo e vivo caminho foi aberto para nós, que nos dá essa liberdade de se aproximarmos de Deus, de nosso Pai, mas com alguns requisitos. Porque não é de qualquer forma, mesmo sendo Pai. E uma das coisas, quando Jesus ele nos mostra em Mateus capítulo 6, em nos dizer que quando nós entramos nesse ambiente e fechamos a porta dele, chamado quarto, para buscarmos em secreto o nosso Pai, ele está claramente, irmãos, nos revelando que o relacionamento de um pai para com um filho é muito mais profundo do que de um senhor para o seu servo. Isso é óbvio. É muito mais profundo. Existe mais verdade nesse local. Eita glória. Diga assim: não é de qualquer forma. Glória, deixa eu beber um pouquinho de água aqui que seca a boca logo.
lá. Coloca aqui para mim. 1 João capítulo 5, verso 14. 1 João, verso 5, capítulo 5, 14. Olha o que diz. E esta é a confiança que temos para com quem? Por quê? Porque Ele é nosso Pai. E Ele diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Próximo, verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feitos. Volta no verso 14 lá, por favor. Glória a Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele. Só existe confiança, irmãos, em alguém quando antes tem um relacionamento. Eu não falo tudo para qualquer pessoa. Se você me disser que fala, eu vou dizer a você, é mentira. Porque você também não fala. É isso que ele está dizendo, confiança. Ele sabe a quem ele está se aproximando. Por isso que ele disse, esta é a confiança que temos para com Ele. João, irmãos, ele tinha consciência acerca da vontade de Deus para a sua vida. Por isso que ele diz, se nós sabemos, olha o que é. Não, ele diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então esse homem, irmãos, ele tinha consciência que nesse ambiente de relacionamento, de oração com Deus, aquilo que ele iria apresentar e pedir deveria ser segundo a sua vontade e não segundo a sua axiologia. Aleluia. Amém. E ele mostra, irmãos, que quando nós nos aproximamos de Deus e temos confiança naquilo que nós estamos pedindo, porque sabemos qual é a sua vontade, Ele sempre estará com seus ouvidos inclinados para as nossas orações. Por isso que na continuidade, no verso 15, ele diz, coloca lá. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, por quê? Essa total confiança de João. Porque ele tinha conhecimento acerca da vontade do Pai. E ele nunca iria pedir algo fora daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, relacionado aos seus princípios espirituais para o seu povo. Ele diz, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos. Temos a plena certeza que o quê? Que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Eita glória! Aleluia! Então, irmãos, quando nós entramos nesse ambiente que Jesus diz, fecha a porta quando você estiver dentro dele, e faz essa oração pessoal ao teu Pai que está em secreto, que te vê e quer te recompensar, é que essa recompensa vai depender exatamente daquilo que tu vai pedir. Eita glória! Por quê, irmãos? João, ele diz, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então a recompensa, irmãos, nesse local secreto, que Jesus chama de quarto, que não é um ambiente apenas para dormir e descansar, e nem guardar coisas valiosas, materiais, mas sim para desenvolvermos e desfrutarmos desse relacionamento com Deus. Ele mostra, irmãos, que nesse ambiente, a confiança que deve ser gerada em nós, nos levará a pedirmos algo que é segundo a vontade dEle e também sermos honrados publicamente por Ele mesmo. Que coisa maravilhosa. Você está aprendendo? Sim. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu beber um pouco de água aqui. E confiança, irmãos, é fé. Amém? Confiança é fé, é entrega total. É plena certeza em nossas vidas. Aleluia. Uma das coisas que o escritor de Hebreus, ele fala em sua carta, no capítulo 11, no verso 6, é que sem fé, sem confiança, sem entrega total, é impossível agradar a Deus. E esse tipo de fé, irmãos, é uma fé que sempre nos aproximará dele. E o interessante, coloca aqui para mim, Hebreus capítulo 11, verso 6.
E o interessante que, além da palavra nos mostrar que há a impossibilidade de se aproximarmos dele e não agradarmos porque não estamos andando em fé, a palavra nos mostra, irmãos, que sem essa fé nós ficamos privados desse relacionamento. Por quê? Porque é essa fé que nos aproxima dele. E também é essa fé que nos galardeia. Eita, me ajuda. Edita aí. Galardoa. Você entende? Por isso que, eu já falei isso aqui, um dos propósitos de Satanás desde o princípio é exatamente fazer com que o povo de Deus não tenha conhecimento acerca desse tipo de fé. Uma fé que agrada a Deus. Uma fé que é genuína, que flui do nosso coração, que não se manifesta da nossa mente. Mas uma fé, irmãos, que sempre vai nos trazer convicção acerca daquilo que nós buscamos em Deus. Porque é uma fé, irmãos, que vai nos impulsionar mais para perto dele e não vai nos distanciar dele em busca das coisas seculares. É uma fé, irmãos, que nos traz uma consciência e que nos leva a entender que quanto mais eu estou perto dele e agradando a ele, me relacionando com ele, eu vou ser presenteado. Quer carro, irmão? Você não gosta de falar muito coisa material, mas você quer carro? Vai se agarrar com ele. Não por causa da bênção. Sabe como é que ele chama essas coisas? Como é, Tocha? As demais. O que você desejar em Deus, irmãos, a fé ela te proporciona isso. Mas que tipo de fé? Uma fé, irmãos, que não nos corrompe, mas uma fé, irmãos, que nos aproxima dele com sincero coração, a tal ponto de estreitarmos esse relacionamento. E ele disse: rapaz, ele merece ser presenteado. Ele tem abdicado de tanta coisa secular. Ele tem mais observado as coisas do alto. Tem mais se interessado com o meu reino. Ei, toda sorte de bênção começa a se manifestar. Eu estou em Cristo, você está em Cristo. Então quando eu entro nesse ambiente, irmãos, por causa do relacionamento que eu estou desenvolvendo com ele, pode ter certeza, irmãos, que presentes inesperáveis vão chegar. Aleluia. Eita glória. O pai deseja sempre conhecer o filho. Uma das coisas que Jesus disse foi: olha, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. E eu não falo nada além daquilo que ele já falou. Eu falo o que ele fala. Isso fala de intimidade. Sabe quando uma pessoa está andando constantemente com a outra, que daqui a pouco ela está com os trejeitos dela? É isso que Deus quer. Amém. Eu vou dizer uma coisa a você agora que você vai rir. Aconteceu um fato aqui, eu me lembrei agora. Eu não me lembrei, eu acho que o Espírito trouxe por falar. Aconteceu um fato aqui domingo, né? Foi domingo agora com meu filho, não foi, pastor? Foi domingo que passou agora, do negócio do braço. Eu estava lá fora e meu menino estava brincando aqui, corre para lá, corre para cá e caiu. Tá! Machucou com certeza, doeu com certeza. E eu estava lá fora e escutei o grito, a gritaria. Aí eu parei, eu disse: isso é Levi. Mas ao mesmo instante eu identifiquei o tipo de choro dele. Na hora eu disse: isso é mais carnaval. Mas, né, eu tenho que guardar e tratar com ele em casa, né? Lá vem eu, botando a mão na cabeça assim. Aí o pessoal em cima, e quanto mais em cima ele: ai, ai. Isso é coisa de criança, amém? A gente vai tratando aos poucos, né, até ele compreender. Ai, ai, vai lá. Aí o irmão chegava: como é que tá o braço? Tá doendo? Tá doendo tudo. E eu olhando. Aí depois o pastor também veio para perto, tudinho. Aí quando eu estava tocando nele assim, eu ia falar um negócio, aí o pastor fez: George, cuidado com questão de ligamento, né? E eu só ligado nele. Aí o pastor orou tudinho por ele. Aí nesse tempo o pastor fez: olha, eu ia te chamar para jantar comigo, mas eu não vou te chamar por causa dessa situação, né? Qualquer momento ligue para mim. Aí eu parei assim: peraí, pastor, olha, vê só, o pai falando com o filho, olha o que é intimidade. Olha só, Levi, vê só, o pastor nos chamou, e olhando para ele, e ele assim para mim: o pastor nos chamou para jantar juntamente com ele, com as suas amiguinhas, a filha dele,
tudinho. Aí ele... Mas a gente não pode ir por causa dessa situação, né? A gente vai para casa, né? Aí ele fez, não, pai. Aí saiu. Aí quando ele saiu, eu fiquei conversando com o pastor, disse, tá vendo? Quando ele saiu, que ele ficou do meu lado, aí estava meu cunhado Edivaldo e juntamente, né, o irmão Sérgio do lado. Aí ele começou. Tá bom. Tá bom. Você entende? Isso é intimidade. Eu estou falando isso acerca de intimidade. Você conhece os trejeitos da pessoa. Você sabe quando ela está bem e quando ela não está bem. Não é interessante, meu irmão? E é esse tipo de relacionamento que Deus deseja desenvolver com cada um de nós. Individual. Lá naquele lugar secreto. Lá onde tem uma cama, um guarda-roupa. Aleluia. É nesse ambiente, é dessa forma. A tal ponto de quando ele se manifestar por meio da sua multiforme sabedoria em nosso meio, a gente identificá-lo. Isso é meu Pai. Essa é a vontade dele. Porque muitas vezes a manifestação dele em espírito em nosso meio é abafada por falta de intimidade. Então a falta de intimidade não nos levará a identificarmos a sua presença em nosso meio. Uma das coisas que a palavra nos mostra é que aonde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Por que existe a liberdade nesse lugar? Porque é um lugar onde existe intimidade com Ele e deixa Ele à vontade. Aleluia. E é isso que Deus deseja realizar em nosso meio. Nesse lugar, nesse ambiente de oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Não é interessante, irmãos? Você vê o que é filho, né? Aí foi para lá, brincou um bocado. Foi muito interessante, eu só olhando para ele. Eu disse, mas rapaz... Mas depois eu conversei com ele em casa, amém? Tem que ser tratado. Abra aqui comigo. Em Jeremias capítulo 29, verso 13. Coloca no verso 12. Para mim, por favor. Olha o que diz Jeremias capítulo 29, verso 12. Diz: então me invocareis, passareis a orar-me, e eu vos ouvirei. Mas por que ouvirei? Porque quando me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Muitas pessoas, infelizmente, irmãos, por não compreenderem e não desenvolverem uma vida de oração, e não entenderem acerca da obra da redenção em Cristo Jesus, sobre essa intimidade que nós devemos desenvolver com Deus, que hoje é o nosso Pai, elas acham que o Senhor continua escondido por causa dessa passagem, achando que Deus ele é tão misterioso que Ele não pode desenvolver um relacionamento com um ser humano mais, que aquilo que existia no princípio não tem como ser mais restaurado. E uma das coisas, irmãos, que Jesus ele coloca exposto diante do povo de Deus, diante da humanidade, é que esse relacionamento, irmãos, ele foi novamente restituído em sua pessoa, nos dando condição de, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer nação, em qualquer família, qualquer pessoa, em Cristo ela tem o direito de chamá-lo de Pai. Por mais que Jesus, irmãos, ensinasse os seus discípulos lá atrás, no primeiro século, que a oração que eles deveriam fazer no seu início fosse Pai nosso que estás nos céus, por mais com que essas palavras demonstrassem um Pai distante, mas Jesus, irmãos, sempre demonstrou aos seus discípulos, mediante inúmeras situações, em uma delas, por exemplo, Filipe, no Evangelho de João, ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai. A Jesus imediatamente: há tanto tempo eu estou convosco, ainda não me conheces? Olha como isso é interessante. E dentro de inúmeros questionamentos, o próprio Jesus chega para os seus discípulos e diz: se vocês não acreditam que eu estou no Pai, o Pai está em mim, creia pelo menos nas obras, porque as obras irão revelar que Ele está
em mim e eu estou nele. Isso é intimidade. Isso mostra, irmãos, unidade entre essas duas pessoas. Aquilo que ela afirmar comigo, eu também tenho que firmar com ela. Então é nesse ambiente, irmãos, que se chama quarto, que quando nós fechamos a porta e buscamos aquele que está oculto, não para nós, mas para aqueles que estão fora desse ambiente, porque ele não está oculto para você. Não. Quando é o ambiente secreto, não é para você, irmãos, é para outras pessoas que estão lá fora. Você entende? Quando Jesus ele fala isso, ele não está dizendo, irmãos, que é um Deus desconhecido que estará ali juntamente contigo e comigo. Não. Ele fala sobre um ambiente, irmãos, que nós conhecemos muito bem. Isso. É um ambiente de intimidade. Ou você não conhece muito bem o seu quarto? Amém. Você conhece muito bem o seu quarto. Você que é filho, você que é casado, você conhece melhor do que seu pai. O quarto é seu. Por quê? Porque ali, irmãos, é um ambiente de pura intimidade. Só você sabe onde estão as coisas. Então quando você entra naquele ambiente, naquele lugar secreto, meu Deus do céu. Por isso que a palavra nos mostra, irmãos, que esse tipo de comportamento que Moisés tinha na velha aliança, de entrar na tenda para desenvolver esse relacionamento com Deus, por ser o líder da nação de Israel, para receber instruções para guiar aquele povo naquela época. A palavra nos mostra, irmãos, que por causa da sua atitude, existia alguém que lhe auxiliava, que estava ali, próximo ao tenda. Ele não podia entrar, mas ele, rapaz, o que está acontecendo aí? Mas ele não desfrutava. Por mais que ele se aproximasse daquele ambiente para querer desfrutar daquelas instruções que Moisés estava recebendo em comunhão com Deus, Josué não tinha como desfrutar, porque para Josué era um lugar secreto, para Moisés não, meus irmãos. Era um lugar de intimidade, era diferente. Era um lugar que ele conhecia muito bem. Era um lugar que ele sabia que quando ele armava aquela tenda e ele entrasse, ai, 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 ai. A palavra nos diz que esse relacionamento, irmãos, era tão maravilhoso que Deus falava a ele como um amigo, que Deus chamava ele pelo nome. Imagina a presença naquele ambiente e Deus dizendo para Moisés: Moisés, eu te conheço, faz isso por mim, guia o povo dessa forma. Mas Moisés não faz isso. Moisés chamando pelo nome. Como isso é interessante. Mas hoje, irmãos, nós estamos em uma posição superior de Moisés. Nós não estamos apenas diante de Deus no trono da graça, nesse ambiente de relacionamento. Nós fomos mais além. A palavra diz que juntamente com Cristo nós estamos à sua destra. Ele fala conosco assim, hoje. E aí, Jorge? Em Cristo, à sua destra. Isso é conversa de amigo, irmãos. Deus tinha que descer, hoje não. Nós subimos em Cristo para conversar com Ele. Eita glória! Coisa maravilhosa. Não é? Está escrito que em Cristo, pela fé, nós estamos assentados nas regiões celestiais juntamente com Ele, à destra do Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. O vivo caminho não foi aberto por acaso. Ele não deu apenas a nós o livre acesso a esse trono, mas também Ele nos deu o direito de sentar ao lado dele, com Cristo, e conversarmos tato a tato com o Pai. Eita, coisa boa! Eu gostaria de chamar o pessoal do Ministério de Música. Falar sobre oração é bom a gente orar, né? Eu gosto de orar. Você gosta de orar? Sim. Glória a Deus. E com a igreja? Eita, glória a Deus. Você pode ficar um pouco em pé? Você foi abençoado? Nunca abra sua boca e diga: eu queria ser igual a Moisés, eu queria ter a paciência de Ló, eu queria ser igual os patriarcas da velha aliança. Nunca diga, irmãos. Tenha consciência que você em Cristo está em uma posição superior em todos os aspectos. Aleluia, em todos os aspectos. Hoje você entra ousadamente. O que é ser ousado, irmãos? Não é ser mal educado. Sim. É se apresentar diante de Deus tendo a consciência que Ele lhe ouve. Amém. E essa consciência
faz a gente chegar diante dele, porque sabemos acerca daquilo que ele deseja ouvir de nós. Dizer: Pai, o Senhor conhece as minhas demandas. Eita, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Diga assim: a partir de hoje, eu desenvolverei nesse ambiente, nesse lugar secreto, que não é secreto para mim, mas secreto para outros, um relacionamento com pura intimidade. Eu gostaria que você pegasse homem com homem, mulher com mulher, nesse momento. Se você tiver algum pedido específico para fazer, aleluia. E eu vou orando aqui com o pessoal do Ministério de Música. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pelo poder da tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós podemos, Pai, desenvolver com livre acesso a ti, Senhor, essa intimidade de uma forma perfeita. Muito obrigado, Senhor, pelo Ministério de Música. Muito obrigado, Senhor, por cada componente, Senhor, desse Ministério de Socorros. Que haja graça, sabedoria, entendimento, unção. Que eles possam administrar bem, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, Senhor. Que através de cada instrumento, Senhor, possa subir diante de ti melodias que chegue às tuas narinas, ó Pai, como um aroma suave. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que nesses últimos dias, Senhor, haverá um avivamento, Senhor, nessa área, na área do relacionamento contigo. Pessoas que se entregarão verdadeiramente, ó Pai, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de comunhão. E eles irão te encontrar, e eles irão perceber a tua presença, e eles irão ser tocados por ti. Eu declaro, Pai, sabedoria, conhecimento e compreensão nessa área, Senhor. Que mesmo estando em Cristo, Senhor, em uma condição superior à dos patriarcas da velha aliança, nós também devemos ter a compreensão, Senhor, que nesse ambiente não se entra de qualquer jeito. Eu declaro, Senhor, corações preparados a ti. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, fé em plena confiança nesse ambiente. Eu declaro, Senhor, homens e mulheres se achegando a ti com ousadia, Senhor, tendo convicção que irão receber aquilo que buscaram em ti, Senhor. Eu declaro, Senhor, pessoas nesses últimos dias, nesse ambiente de oração, de comunhão contigo, Senhor, colocando em movimento no mundo espiritual, aleluia, tudo aquilo que é necessário, também travando coisas, ó Deus, no mundo espirituais que são necessárias. Muito obrigado, Senhor, pela unção do teu Espírito, pelo ensino. Podemos, ó Pai, ter a capacidade em ti de chamarmos, ó teu povo para perto. Você é aquele que não se esquece de nós. Você é aquele que não nos abandona. Você nos garante, você prometeu que até a consumação dos séculos você está com cada um de nós. Você não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, com certeza nós cremos que será cumprido em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por essa nova estação, por esse novo tempo que nós estamos provando. Muito obrigado, Espírito Santo, por você ser o dispenseiro, aleluia, da graça, por você falar aos nossos corações, por você, aleluia, nos adornar como igreja, por você nos preparar para o noivo. Muito obrigado, Espírito Santo, porque você nos conduz em triunfo. Muito obrigado por ser o nosso intercessor. Muito obrigado porque você é aquele que intercede por nós em uma linguagem sobrenatural, com gemidos inexprimíveis, com algo perfeito, com palavras puras diante do Pai, que faz com que o Pai nos alcance. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença em nosso meio. Muito obrigado porque você é o Consolador. Muito obrigado porque você é que endireita as nossas veredas, nos conduz a toda a verdade. Eu te louvo, Espírito Santo.
últimos dias em nosso meio. Santo, 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 santo. Espírito que nos conduz a essa intimidade, onde nós podemos clamar: Abba Pai, querido Pai, maravilhoso Pai. Você é o Espírito que nos conduz para esse ambiente de adoração, uma adoração genuína, pura, perfeita. Oh Espírito Santo de Deus. Nós queremos, Senhor, ir mais longe, mais perto de Ti, Senhor. Oh, Santo, Santo, Santo. Aleluia. Glória a Deus. Pode cantar essa música.